Oi, pessoal! Vamos dar então sequência aos conteúdos de ciências. Essa semana a gente começa a estudar os biomas brasileiros. Então vou falar para vocês o que é bioma. Nós vamos conhecer os tipos de biomas brasileiros e vamos estudar cada um deles detalhadamente, tá? Bioma é uma área de grande extensão que é constituída por um conjunto de ecossistemas que apresentam características semelhantes, como a vegetação, a fauna, o solo e o clima. Essas características semelhantes, elas vão variar conforme a localização geográfica desse bioma. Então, o bioma ele tem uma localização específica e ele possui uma biodiversidade única, ou seja, ele possui espécies de plantas e de animais que são características dele, tá? Muitas vezes são encontradas somente nesse tipo de bioma, certo? Os biomas podem ser divididos entre aquáticos e terrestres. Quando a gente fala em aquático, a gente está falando em bioma oceânico e os rios, né? Então a gente está dividindo em dois grupos. E quando a gente fala em biomas terrestres, existem diversas ramificações, diversas divisões entre eles. Nós vamos estudar os 6 tipos diferentes que existem no nosso país, aqui no Brasil, que são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Se a gente olhar aqui esse mapinha do nosso país, a gente consegue perceber que os biomas então possuem uma localização geográfica específica, né? E se a gente for olhar as características de vegetação, de solo, de clima e de fauna, são semelhantes aqui dentro desse bioma. São vários ecossistemas que são semelhantes, então formam esses biomas. Toda essa região verde mais escura representa o bioma Amazônia. Essa região aqui, ó, em verde mais azulado, é a Caatinga. Toda essa área central do nosso país aqui, em verde mais claro, corresponde ao bioma do Cerrado. Essa região aqui em vermelho é o Pantanal. Toda essa região em amarelo é a Mata Atlântica. E aqui, essa região em laranja, o Pampa. Hoje a gente vai então falar um pouquinho mais do Cerrado, a gente vai estudar os detalhes desse bioma. E ao longo das próximas aulas e das próximas semanas, a gente vai estudando os outros 5 biomas, tá? Então o Cerrado, como a gente acabou de ver aqui nesse mapa, ele ocupa essa grande área central do nosso país, certo? E ele é um bioma tipo savana, ou seja, ele tem uma vegetação mais rasteira. E ele vai abranger toda essa área central, incluindo Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e ele também se estende em algumas áreas menores em outros estados, como é o caso de São Paulo. As regiões de Cerrado, elas apresentam 2 estações bem definidas ao longo do ano. Uma estação chuvosa e uma estação seca. Então, em determinado período do ano se chove bastante e em outro determinado período do ano se tem a seca, quase não chove. E se consegue perceber bem definido essas 2 estações, tá? As temperaturas médias vão variar entre 24 graus Celsius a 27 graus Celsius. O solo é, em geral, ácido, arenoso, ou seja, tem bastante quantidade de areia e é pobre em matéria orgânica. A vegetação, como eu falei para vocês, é mais rasteira, tá? Então existe bastante capim, por exemplo, e poucas árvores. Em outras regiões existe uma quantidade maior de árvore, que acaba formando uns bosques chamados de cerradões. Tá? Mas essas árvores, elas costumam ter os galhos retorcidos, as cascas mais grossas e geralmente, tá, ó, geralmente não são de grande porte. Esse bioma, o Cerrado, ele apresenta uma grande biodiversidade, com aproximadamente 12 mil espécies de planta, como o
pequizeiro, o buriti, a quaresmeira, a paineira e o ipê. Aqui, ó, vocês veem uma imagem do cerrado, vocês percebem que existem árvores retorcidas, lembra que eu falei que as árvores têm os galhos e os troncos retorcidos, com a casca mais grossa, tem um espaçamento maior entre essas árvores, elas estão mais longe e uma vegetação mais rasteira. Em alguns locais, existem então essas árvores mais próximas umas das outras, formando tipo de um bosque, que são os cerradões, certo? Então essa vegetação é característica do cerrado. Além da vegetação, a fauna também tem grande biodiversidade nesse bioma. São milhares de espécies de insetos, centenas de espécies de aves e muitos roedores como a paca, o preá e a cutia. Também são encontrados nesse bioma o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a jaguatirica, a onça, e nos rios do cerrado a gente encontra peixes como pacu, traíra, pintado, lambari e bagre. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens desses animais, né, característicos aqui do cerrado. O tucano, além desses que eu já tinha falado, né, que a gente vê o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a anta, vários tipos de veados, são animais característicos então do cerrado. Essa alta biodiversidade, né, desses animais nos cerrados está relacionado com a posição geográfica desse bioma. Então, como a gente observa aqui, ó, ele ocupa toda essa região central do nosso país. E ele acaba formando um corredor, um elo aqui, ó, entre a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Caatinga. Ele fica bem no meio desses 4 biomas aqui, ó, que estão em volta dele: a Amazônia, o Pantanal, aqui a Mata Atlântica e a Caatinga, e ele fica no meio. E aí ele forma como se fosse um corredor. E esses animais que se deslocam entre esses biomas passam então pelo cerrado e aumentam aí a biodiversidade desse bioma. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das ameaças ao bioma do cerrado, tá? Somente 8% das áreas do cerrado são protegidas por unidades de conservação. Existem algumas áreas que estão demarcadas como terras indígenas e também são protegidas, mas tudo isso ainda é muito pouco. Mais de 50% da cobertura original do cerrado já foi desmatada. Isso por causa da expansão do agronegócio, ou seja, da agricultura e agropecuária. E quanto maior fica a indústria da agricultura e da agropecuária no Brasil, mais aumenta a procura por novas áreas e mais ainda vai ser desmatado essa região. Esse desmatamento causa uma perda de biodiversidade do cerrado e que é algo muito triste, porque várias espécies que ocorrem apenas nesse bioma estão sendo extintas entre os animais que existem. Então, além das plantas, muitos animais estão sendo extintos nesse bioma. Tá? Além da biodiversidade, o cerrado ele é muito importante porque ele abriga outros serviços ecológicos para o nosso país, especialmente o abastecimento de água. É na região centro-oeste, onde fica mais da metade ou quase a metade da área do cerrado, onde nascem as principais bacias hidrográficas do país. E quando você vai perdendo a vegetação, os cursos de água também vão sofrendo, podendo reduzir a capacidade hidrológica por conta do assoreamento, que é a levada de terra com as chuvas, né, para os leitos dos rios e vai diminuindo a profundidade desses rios, e também o uso de produtos químicos na agropecuária, que são os fertilizantes, os agrotóxicos, que causam a contaminação tanto dos animais quanto dos rios da região. Além de tudo isso, muitos locais, para serem desmatados para a criação de gado ou para a agricultura, eles queimam essas regiões, queimam a mata, né? Fazem as queimadas e muitas vezes sai do controle essas queimadas e acabam aí destruindo uma área até maior do que eles iam
destruir inicialmente, tá? Então a gente precisa muito cuidar desse bioma, não só desse, como de todos os outros, né? Mas a gente precisa muito olhar aí com carinho para os nossos biomas e cuidar deles, porque muitos seres vivos que existem somente nesses locais acabam sendo extintos pela ação do ser humano, certo? Pessoal, essas então foram as características principais aí do bioma do Cerrado. E aí a gente falou, né, do que é bioma e quais os biomas que a gente vai estudar nessas semanas. Então, na próxima semana eu continuo falando então dos biomas brasileiros com vocês, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição nos grupos do WhatsApp, é só chamar, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.